Hoje nós não temos time, tão pouco individualidade, até porque os jogadores do Brasil, nós sabemos todos que são protagonistas nos seus clubes, mas na seleção eles deixam um pouco a desejar. Então a esperança do torcedor brasileiro é que, né, esses principais jogadores hoje eles possam, né, assumir, né, esse protagonismo, né, e na praticidade conseguir fazer diferença. Se tivesse que apontar um nome do Brasil para assumir esse protagonismo na Copa. Acho que o Endrick, né, tá num bom momento, ele tá assim, numa luz dele tá diferente, né? Como o Mazinho em 94, a gente sabia que era questão de tempo ele assumir o posto de titular no lugar do Raí, que vinha já mal desde as eliminatórias de 93. E o Endrick, nós sabemos que ele está nesse momento dele pleno, né? E é questão de tempo ele assumir como titular aí da seleção. E outra coisa, né, que a gente tem que entender, olha aqui o seu João aqui, ó. Grande seu João. É o seguinte, pô, bota o Endrick pra jogar, meu irmão. Tira o Vinícius Júnior. Ou tira o Rafinha. Bota o moleque pra dentro. Bota o moleque de centroavante. Bota o moleque de titular. Já contra Marrocos. Sabe quantos jogos o Marrocos tá invicto? 29 jogos. Tem que ter medo de Marrocos? Não, não tem que ter medo de Marrocos. Tem que respeitar, mas o Brasil é o Brasil. Pô, bota o menino Endrick para ser o titular. Bota ele para desenvolver velocidade, chute, dribles. Pô, pode ter certeza que ele é melhor que o Vinícius Júnior, ele é melhor que o Rafinha. Eu jogaria com o Endrick e com o Rafinha. Essa é a grande verdade. E aí, quando o Neymar voltar, isso se ele voltar, aí eu colocaria os três. Na verdade, botaria 2 volantes, Danilo e Bruno Guimarães, e eu tiraria o Casimiro. O Casimiro não marca ninguém. O Casimiro não rouba a bola de ninguém. Então eu preciso de um volante marcador. Quem que é o volante? O Danilo. Danilo, Bruno Guimarães, Neymar, Rafinha e Endrick. Dá uma olhada como que vai ficar o time do Brasil, meio campo. Então eu faria isso. O Endrick, né? Veio falar do Endrick, depois eu falo dos amistosos, né? O Endrick, ele faz gol com o Dorival era treinador da seleção, ele faz gol em Wembley, aquele amistoso contra a Inglaterra. Depois ele faz gol em Madrid, no estádio do Real Madrid, onde ele depois foi, né? Como atleta do Real Madrid, faz gol contra o México, e uma partida que o Brasil é eliminado contra o Uruguai na Copa América, e daí em diante o Endrick perdeu espaço com o Dorival. No Real Madrid ele fazia gol na Copa do Rei. Esse Carlito Ancelotti, esse que tá aí, não dava muito minuto para ele no Campeonato Espanhol, né? Com a chegada do Mbappé, Rodrigo e o próprio Vinícius Júnior, ele não tinha essa minutagem toda, né? É emprestado pro Lyon, vai bem. No Lyon, o Lyon volta a jogar a Liga dos Campeões, ele vai bem. Me parece que ele retorna ao Real Madrid agora. E na seleção ele chega quieto, teve aquela polêmica lá do Casimiro, não é do grupo, não é não sei o quê. O Endrick não é uma pessoa fácil de convivência no grupo, no dia a dia, mas com a camisa da seleção, cara, ele joga bem. Ele entrou bem contra a Croácia, eu acho, e foi o 8º atleta a entrar naquele jogo, né? 8ª substituição ele. Dá o passe pro gol, sofre o pênalti, quer dizer, ele vem tendo oportunidade, hoje pegou também. Primeiro lance, o segundo tempo só teve uma coisa que prestou, foi a jogada do Endrick. Jogada do Rafinha, o gol do Endrick. Então vai ganhando o seu espaço ali, quieto no treinamento. Eu vi ele fez um gol no treino, que ele deu um drible, acho que no Danilo e no Marquinhos, que deixou os dois e cavou por cima do goleiro, quer dizer, deixou aí, ó, uma pulga atrás do goleiro, fiz minha parte, botou no amistoso, entrei, fiz gol. Semana que vem começa a Copa do Mundo pro Brasil, né? Estreia contra o Marrocos. É uma opção ali que o Ancelotti vai estar. Não acredito que ele comece como titular. Acredito até que o Ancelotti deve começar com Danilo, do Flamengo, que a gente não sabe o grau da contusão do Wesley. Deve começar com Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro. Eu acho que ele vai de Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Bom, eu tenho a escalação inicial para jogar contra o Marrocos, sim, a tenho, a ideia é clara. Eu acho que a dupla Vinícius-Rafinha funcionou muito bem. Porque combinaram bem, tivemos oportunidade daquela posição.
Eu acho que o partido dos dois foi muito bom. Em relação ao amistoso, Tico, 2-1, os amistosos que eu assisti aí, da França, da Espanha, da Holanda, a Holanda perdeu para a Argélia, a Espanha empatou com o Iraque, a França perdeu de Costa do Marfim, Portugal hoje jogou à tarde contra o Chile, um jogo horrível. Todo mundo aí se preocupando com, na hora do vamos ver, valendo os 3 pontos. Né? Muitos amistosos aí, todo mundo se meteu o pé. O Salah mesmo ficou de fora de uma Copa do Mundo por causa de um jogo lá. Você vê hoje mesmo o Salah caminhando, andando. O próprio Bielsa não deixou o Uruguai jogar jogos amistosos. Porque daqui a o dia 11 começa a abertura da Copa, né? Dia 11, né? Dia 11. O Brasil joga dia 13, todo mundo ali se preservando, porque uma coisa é você se machucar dentro da competição, tiver algum incômodo. Outra coisa é você ficar de fora de uma Copa do Mundo por causa de um amistoso. Por exemplo, o Wesley. Só que tem um amistoso, né? Você pode machucar no treino também. Tá ali, titular, pô, saiu com 17 minutos de jogo hoje. Será que é uma coisa séria? Será que continua para a Copa? A gente não sabe. Então, sobre o amistoso, é bom para ver alguns, um ou outro, mas eu acho que o Ancelotti já tem um time definido na cabeça dele. Chega da palhaçada de dizer que o Endrick tem estrela. Chega da palhaçada de dizer que é estrela, porque o Endrick ele tem talento, o Endrick ele tem personalidade e o Endrick tem que ser o 9 da seleção brasileira. Se ele é o cara que sempre quando entra pela seleção brasileira faz gol, participa de gols, tem força, é finalizador, aqui se dane que o Endrick é novo, a idade que o Endrick tem, o Endrick já tá fazendo por onde para ter uma chance como titular da seleção brasileira. Bota 2 pontas que, por sinal, Vinícius Júnior não tá jogando nada pela seleção brasileira, nada tá jogando o Vinícius Júnior, e o Luiz Henrique sempre tá entrando bem, é bom deixar isso claro, mas bota 2 pontas, bota o Endrick de 9, bota o Paquetá no meio campo. Por quê? Porque o cara tá fazendo por onde? O cara sempre que entra faz gol. O cara que sempre que entra participa de gol. Então, e outra coisa, o Igor Thiago merece, foi vice-artilheiro da Premier League, agora teve a chance dele. Começou como titular e perdeu 2 gols que não se podem perder. Então, se um teve a chance, não aproveitou, e o outro que teve algumas chances aproveitou em todas, eu acho que o Endrick tá fazendo por onde para ser 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo. Rapaz, o que o Endrick joga, e aí cada um que analisa o futebol do jeito que quiser, velho. O Endrick vai ser um dos maiores centroavantes do mundo para mim, esse menino. Vai para a Copa do Mundo, tem que ser o jogador entre os 22 e aos poucos ele vai conquistar o espaço dele. Tenho certeza absoluta que ele vai ser um dos grandes centroavantes do mundo, não só nessa Copa, mas nas próximas 2 Copas do Mundo. Parabéns, Endrick. Rapaz, o que o Endrick joga, e aí cada um que analisa o futebol do jeito que quiser, velho. O Endrick vai ser um dos maiores centroavantes do mundo, vai para a Copa do Mundo, tem que ser o jogador entre os 22 e aos poucos ele vai conquistar o espaço dele. Tenho certeza absoluta que ele vai ser um dos grandes centroavantes do mundo, não só nessa Copa, mas nas próximas 2 Copas do Mundo. Parabéns, Endrick. Faltou o gol dele do Maracanã, guardou pra hoje, ficou pra hoje. Pô, fico muito grato pelo prêmio, foi um jogo espetacular, agradeço muito a Deus por esse jogo, por ter feito mais um gol e ter ajudado a seleção. Deus é maravilhoso, dedico esse gol à minha esposa e ao meu filhote. E muito obrigado, Brasil, amo vocês e vamos pela Copa. Se Deus quiser, Deus vai abençoar a gente e espero o apoio de vocês, porque vocês são muito importantes para nós. Escanteio pro Brasil. Aí o Ancelotti conversa com as...
o Ancelotti deu um beijo no rosto do Endrick na beira do campo em Cleveland. Não foi tapinha de treinador satisfeito. Não foi abraço protocolar. Foi um abraço forte com a mão na nuca do moleque e um beijo na bochecha na frente de todas as câmeras. O técnico mais frio e mais condecorado do futebol mundial se rendeu em público a um garoto de 19 anos. E o que aconteceu nos 45 minutos antes desse beijo explica por que essa cena foi muito mais do que uma comemoração de amistoso. Foi um técnico engolindo o próprio plano e percebendo, em tempo real, quem vai decidir a Copa do Mundo pelo Brasil. Eu vou te contar exatamente o que aconteceu em Cleveland, porque o placar de 2-1 você já viu em todo canto. O gol do Endrick você já viu repetido. Mas o que importa de verdade nessa noite não é o resultado. É o que esse resultado expôs sobre uma seleção que estava se construindo de um jeito e teve que se redesenhar do nada. O Brasil entrou em campo no Huntington Bank Field com a hierarquia bem definida na cabeça do italiano. Último teste antes da Copa. Confirmar quem joga. Carimbar os titulares. Sair de Cleveland com tudo resolvido para encarar o Marrocos no dia 13. A escalação do primeiro tempo dizia tudo. Igor Thiago de centroavante, Casemiro no comando, os veteranos no centro do palco. O Endrick, banco, esperando a hora que talvez nem chegasse. Aos 7 minutos, o Bruno Guimarães desarmou na entrada da área e chutou o colocado, sem chance para o goleiro. 1-0. A torcida brasileira que estava em Cleveland respirou. Parecia que o ensaio final ia ser tranquilo, goleada na conta. E aí veio aquele momento que vai entrar para a história dessa concentração pelos motivos errados. Aos 11 minutos, o Marquinhos recebeu uma bola simples na defesa e fez um passe horroroso, curto, sem força, errado para todos os lados. O Zico apareceu, interceptou e tocou por baixo do Alisson, 1-1 pasta. E ali na beira do campo, o Ancelotti fez uma cara que virou meme antes do fim do jogo. Dizem que naquele instante o italiano bateu o próprio recorde pessoal de chicletes mastigados por minuto, porque o homem ficou ali mascando como um possuído, processando que o capitão da seleção tinha acabado de presentear o Egito com um gol num amistoso de pré-copa. E piorou. O Wesley sentiu uma dor forte na virilha ainda no primeiro tempo. Saiu de campo chorando. Lesão muscular antes da estreia mundial. O ambiente de festa virou ambiente de crise em 15 minutos. E o Danilo entrou para cobrir. Se você ainda não está inscrito nesse canal, faz agora. Não termina o vídeo para fazer depois. Faz agora, porque a análise dessa Copa aqui é diferente. Não tem papo de assessoria. Não tem defesa de quem não merece defesa. Não tem mesa redonda enrolando. É a verdade, do jeito que ela é. Inscreve e ativa o sininho antes de continuar. O Brasil tentou reagir no primeiro tempo. Tentou de verdade. O Rafinha caía pela esquerda, criava, e em uma das jogadas mais bonitas da etapa achou Vinícius na grande área. O craque do Real Madrid bateu fraco, sem convicção, e o goleiro defendeu sem dificuldade. E aí entra o Igor Thiago, o homem que deveria carregar a camisa 9 na Copa do Mundo. O cara que o Ancelotti tinha escolhido depois de meses de avaliação. E o que ele fez? Numa jogada, o Bruno Guimarães deixou o Igor cara a cara com o goleiro. Chance que centroavante de seleção brasileira tem que decidir de olhos fechados. O Igor chutou em cima do goleiro, travou. Não escolheu canto, não bateu de bico, não fez nada do que centroavante faz quando a bola pesa. Travou. Em outra ele recebeu do Casemiro quase dentro da pequena área. Era para fuzilar. E o Igor preferiu tentar o passe. Preferiu o passe. Dentro da pequena área, numa finalização de amistoso antes da Copa. 45 minutos de jogo, 2 chances claras na conta dele, 0 gols. E no banco tinha um moleque de 19 anos esperando a vez. O Ancelotti foi para o vestiário com a hierarquia que ele tinha desenhado em chamas. Marquinhos tinha presenteado um gol para o Egito. Igor Thiago tinha travado 2 vezes. Wesley tinha saído lesionado. Casemiro estava apagado. E ele tinha 7 dias até o Marrocos. Voltou para o segundo tempo com a bomba na mão. 8 mudanças de uma vez. Weverton no lugar do Alisson. Luiz Henrique no lugar do Casemiro. Matheus Cunha no lugar do Paquetá. Alex Sandro, Bremer, Léo Pereira, Fabinho. E no lugar do Igor Thiago, o Endrick. O italiano basicamente desmontou a seleção e remontou no intervalo. Quem entendeu de futebol no mundo já estava de pé naquele momento. 6 minutos de segundo tempo. O Brasil pressionou alto. O Douglas Santos morde a saída, o Matheus Cunha aperta, a bola sobra. O Rafinha pega, leva até a linha de fundo e cruza para trás. E o Endrick aparece. Não dominou, não ajeitou o corpo, não calculou o ângulo. Não pensou no peso da camisa 9 da seleção brasileira em pré-copa. Um toque.
Primeira, no fundo da rede. Para tudo agora e pensa nessa matemática. Igor Thiago jogou 45 minutos com a camisa 9 e teve 2 chances claras. 0 gols. Endrick entrou no segundo tempo. Esperou 6 minutos para a primeira bola chegar nele e a colocou no fundo da rede sem dar tempo nem para a zaga reagir. 45 minutos contra 6. 0 gols contra 1. 2 chances perdidas contra uma decidida. Você é o Ancelotti. Você toma qual decisão para dia 13 contra o Marrocos? E olha só, tem mais um detalhe nesse gol que ninguém tá contando. O fotógrafo que estava atrás do gol caiu no chão quando o Endrick balançou a rede. Caiu literalmente. Tropeçou na própria emoção tentando capturar o momento. Lembra do gol do Ronaldo Fenômeno no Corinthians que derrubou o alambrado? O Endrick agora derrubou o fotógrafo. A história gosta de repetir certos sinais e quem tem olho para futebol entende esses sinais. Comenta aí agora. Se você fosse o Ancelotti, escala o Endrick de titular contra o Marrocos no dia 13 ou ainda dá uma chance para o Igor Thiago começar? Fala com sinceridade, porque esse debate vai dividir o Brasil até o apito inicial da estreia. Agora vem a parte que mais importa de toda essa noite, o beijo. Porque o beijo do Ancelotti não é detalhe de comemoração, é declaração pública. Carlo Ancelotti tem 66 anos e ganhou tudo que existe no futebol europeu. 5 Champions League como treinador, campeão pelo Milan, pelo Real Madrid, pelo Chelsea, pelo Bayern, pelo Paris Saint-Germain como assistente. Esse homem comandou os egos mais difíceis do planeta, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Vinícius, Mbappé. E o estilo dele é universalmente conhecido, discreto, controlado, frio quando precisa ser. O Carlo não se exalta, o Carlo não faz cena, o Carlo come chiclete na beira do campo enquanto o time dele desmonta o adversário com a calma de quem já sabe como termina. Esse homem deu um beijo no rosto do Endrick num amistoso de pré-copa. Pensa quantas vezes você já viu o Ancelotti beijar um jogador no rosto na beira do campo. Eu busquei. Quase nunca acontece. E quando aconteceu agora, foi com um garoto de 19 anos depois do gol da virada contra o Egito. Isso não é comemoração, é rendição. E depois, na coletiva, o italiano confirmou em palavras o que o beijo tinha dito sem palavras. Disse o seguinte sobre o Endrick: é muito potente. Se posiciona muito bem dentro da área, gera ocasiões, e marcou. Sobre o Matheus Cunha completou. Talvez não tenha a mesma capacidade de definição, mas é muito importante na construção do jogo. Quem tem ouvido para entender o que treinador europeu fala em coletiva, entendeu o recado. Cunha pode jogar de mais atrás. Endrick é o cara que termina a jogada. E essa frase em código é a sentença pública do Igor Thiago como titular. A camisa 9 tem dono novo, tem 19 anos. E chegou de Lyon com um beijo do treinador no rosto. Mas tem um detalhe ainda mais importante que os canais estão deixando de lado. E é o detalhe que separa o Endrick de qualquer outro garoto talentoso que apareceu na seleção nos últimos 20 anos. Olha bem o que ele fez depois do gol. Não correu para a câmera, não fez dancinha, não tirou a camisa para mostrar mensagem. Correu para o banco de reservas, para abraçar os reservas, para abraçar a comissão. E quando ele chegou no banco, a primeira pessoa que ele foi abraçar não foi o Ancelotti, foi o Casemiro. Para tudo e pensa-se isso. O mesmo Casemiro que entrou de carrinho por trás no Endrick no treino dessa semana. O mesmo Casemiro que tirou o pênalti do pé do Endrick no amistoso contra a Croácia. O mesmo Casemiro que foi à imprensa dizer que o Endrick não era um dos principais jogadores do grupo. Esse Casemiro foi o primeiro a ser abraçado pelo Endrick depois do gol. Isso não é ingenuidade de moleque, isso é maturidade de jogador de elite. O Endrick entendeu antes da maioria que a resposta para tudo que aconteceu com ele essa semana se chama gol. Não bate boca em coletiva. Não retalha o veterano na imprensa. Não cria clima de racha. Faz gol, abraça quem tem que abraçar e segue. É a virtude que o futebol brasileiro perdeu nos últimos 20 anos e que voltou agora num garoto de 19 anos que está indo para a primeira Copa da carreira. E sabe o detalhe que dói nos comentários e que ninguém está dizendo em voz alta nos canais grandes? Olha o vídeo. Os outros jogadores do Brasil não comemoraram o gol do Endrick com a mesma intensidade que comemoram quando o Rafinha ou o Vinícius marcam. Tem uma frieza no grupo principal que a câmera capturou e que a torcida brasileira viu. Tem gente nessa seleção que ainda não engoliu que o moleque chegou para ficar. E essa resistência, essa folia silenciosa de quem não bate palma de coração quando o PIB resolve, é o que vai determinar como esse vestiário vai funcionar quando a Copa começar de verdade. Marquinhos e Casemiro são duas peças que essa seleção ainda precisa.
Mas qualquer torcedor brasileiro com olho para futebol sabe que esses deveriam estar pensando em aposentadoria depois dessa Copa. Porque o nível físico e técnico não acompanha mais o que a seleção precisa. E quando você vê um capitão da seleção dar um passe daquele que gerou o gol do Egito, e um meio-campista veterano dar carrinho por trás num garoto de 19 anos em treino, você começa a ligar pontos que não querem ser ligados em voz alta. Se você está curtindo essa análise sem filtro, deixa o gostei e inscreve no canal. Aqui a gente não tá aqui para ficar passando pano nem para entrevista ninguém. Análise real, opinião direta, sem rodeio. Agora vamos para as vozes que confirmam tudo isso de fora. Porque não é só você, não é só eu e não são só os comentários. O Cafu, o capitão do pentacampeonato em 2002, o cara que sabe exatamente como é vestir essa camisa numa Copa do Mundo e ganhar, foi público sobre o Endrick antes mesmo desse gol contra o Egito. Disse com todas as letras: esse menino vai se transformar num dos melhores jogadores do mundo. Tem um potencial muito grande, tem personalidade. E é um jogador que não sente o peso da camisa. Não sente o peso da camisa. Pensa nisso por um segundo. Igor Thiago tem 30 anos e tremeu com 2 chances claras dentro da pequena área num amistoso. Endrick tem 19 anos e resolveu com uma bola só. A diferença não é técnica. A diferença é mental. A diferença é exatamente o que o Cafu falou. Um sente o peso, o outro não. E o Marcelinho Carioca, ex-jogador do Corinthians, ídolo histórico, foi perguntado sobre essa fala de que o Endrick não seria bom de grupo. E ele respondeu sem filtro. Do jeito que ex-jogador veterano responde quando ninguém tá segurando o microfone. Disse: que adianta bonzinho de grupo e não resolve nada. Romário não falava com ninguém, Edmundo não falava, França não falava, e ganhavam Copa do Mundo. A gente quer os bandidos da bola, os caras que entram em campo e resolvem, não os simpáticos que ficam quietinhos no canto e não fazem gol. Isso é o que a torcida brasileira já sabia, mas precisava ouvir de alguém com autoridade para falar. O futebol não é repartição pública para respeitar tempo de casa. Currículo não bate na rede. Reputação não dá assistência. Gol é a única moeda que vale em Copa do Mundo. E o Endrick acabou de mostrar de novo, pela 100ª vez nessa concentração, que ele tem essa moeda na mão. Agora vamos para a entrevista do Endrick depois do jogo. Porque essa parte é onde você entende quem é esse garoto de verdade. 19 anos. Acabou de marcar o gol da vitória do Brasil num amistoso da semana antes da Copa do Mundo. Tirou o peso de cima do ataque inteiro. Ganhou o beijo do Ancelotti. E quando você espera que ele faça? Que provoque o Casemiro pela imprensa. Que peça para ser titular. Que pressione o treinador em público. Que aproveite o momento para cobrar o que merece. Nada disso. O Endrick respirou fundo. Olhou para a câmera com a calma de quem acabou de chutar uma bola de plástico na rua e dedicou o gol a Deus. Falou da esposa. Falou do filho que está na barriga dela. Falou da época em que esteve lesionado e não pôde vir para a seleção. Descreveu isso como a pior sensação que um jogador brasileiro pode ter. E falou do Lyon, do empréstimo, da decisão de sair do Real Madrid para jogar de verdade. Disse com todas as letras: foi o caminho mais certo que eu tomei na minha carreira. 19 anos, esposa grávida, primeira Copa do Mundo da carreira a uma semana de distância. E uma cabeça que está processando esse momento com a maturidade que muito jogador de 30 anos nunca alcança. Mas tem um lado dessa história que precisa ser dito antes de fechar. Porque a euforia em torno do Endrick é justificada. Mas o Brasil já viveu isso antes. E o resultado nem sempre foi bonito. 24 anos sem hexacampeonato. 4 Copas seguidas sendo eliminado nas quartas ou antes. 5 eliminações consecutivas contra adversários europeus. 7-1 em casa, na história mais dolorosa do futebol brasileiro contemporâneo. 8 treinadores diferentes em 4 anos antes do Ancelotti chegar. Nenhum jogador com 5 gols ou mais numa edição de Copa desde 2000. Classificação na 5ª posição das eliminatórias, quase tomando da Bolívia. Esse é o Brasil que vai ao Mundial. Um Brasil que precisa desesperadamente acreditar em alguma coisa. E o Endrick chegou no momento exato em que essa torcida precisa de algo para acreditar. A pergunta não é se o garoto é talentoso. Essa resposta a gente já tem. A pergunta é se o Brasil ao redor dele está pronto para deixar ele jogar. Se o Ancelotti vai ter coragem de escalar de titular ou vai cair na tentação de proteger a hierarquia até o jogo apertar. Se o vestiário vai dar espaço ou vai segurar o moleque na sombra dos veteranos. E tem uma fala dos comentários da torcida que eu não consigo tirar da cabeça.
vai aparecer para o Ancelotti escolher entre o que ele viu em Cleveland e o que a comissão técnica decidiu antes do amistoso começar. E tem torcedor brasileiro que tá com pavor de uma cena específica. A cena do Endrick queimando no banco igual ele queimou no Real Madrid. 22 minutos em 4 meses. Aquilo não pode acontecer com a seleção. Não com o garoto que acabou de virar uma partida com 7 minutos em campo. O Marrocos espera no dia 13 em New Jersey. E Marrocos não é adversário fácil. Quem viu a Copa de 2022 sabe. Eliminaram Portugal com Cristiano Ronaldo. Eliminaram a Espanha. Chegaram à semifinal sem que ninguém conseguisse decifrar o bloco decisivo. É exatamente o tipo de adversário que precisa de um cara que não sente o peso, que pega a bola e decide, que entra na área sem calcular se é o momento certo. Esse cara está no elenco. Já mostrou em Wembley contra a Inglaterra, marcando o gol da vitória por 1-0. Já mostrou agora em Cleveland, marcando o gol da virada contra o Egito. 2 amistosos pré-Copa. 2 gols decisivos, sempre entrando do banco, sempre resolvendo. A pergunta agora é se o Ancelotti vai dar para ele a partida titular, se vai confiar no que ele mesmo viu, no beijo que ele mesmo deu, na potência que ele mesmo descreveu para a imprensa. Ou se vai cair no conforto da hierarquia e deixar o moleque entrando do banco até a Copa apertar e ele virar a última cartada. A história gosta de repetir esses momentos. Em 1958, um garoto chamado Pelé estava no banco da seleção brasileira no início da Copa do Mundo. Os veteranos pressionaram o treinador. O garoto entrou. O Brasil virou campeão do mundo pela primeira vez. Em 1966, Edu e Tostão dividiam vestiário com 17 anos. Em 2026, Endrick e Ryan dividem o mesmo vestiário com 18 e 19 anos, 60 anos depois. O Brasil já viveu esse roteiro. Já sabe como termina quando termina bem. E agora a última pergunta do vídeo, e eu quero que você responda nos comentários com convicção. Você é o Ancelotti. Tá no estádio MetLife em New Jersey no dia 13 de junho. Vai entregar a escalação para o árbitro. Você escala o Endrick de titular contra o Marrocos ou ainda começa com o Igor Thiago e usa o Endrick como cartada do segundo tempo? Fala aí. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que também tá sofrendo de ansiedade com essa Copa. Porque dia 13 tá chegando e o Brasil precisa decidir quem é antes de pisar em New Jersey. A camisa 9 já encontrou o dono. Falta o treinador admitir em escalação o que admitiu em beijo. Pô, fico muito grato pelo prêmio. Foi um jogo espetacular. Agradeço muito a Deus por esse jogo, por ter feito mais um gol e ter ajudado a seleção. E é isso, Deus é maravilhoso. Dedico esse gol à minha esposa e ao meu filhote. E muito obrigado, Brasil. Amo vocês e vamos pela Copa. Se Deus quiser, Deus vai abençoar a gente. E espero o apoio de vocês, porque vocês são muito importantes para nós. Escanteio para o Brasil. Aí o Ancelotti conversa com as... Chega da palhaçada de dizer que o Endrick tem estrela. Chega da palhaçada de dizer que é estrela, porque o Endrick ele tem talento, o Endrick ele tem personalidade e o Endrick tem que ser o 9 da seleção brasileira. Se ele é o cara que sempre quando entra pela seleção brasileira faz gol, participa de gols, tem força, é finalizador. Aqui se dane que o Endrick é novo, a idade que o Endrick tem, o Endrick já tá fazendo por onde para ter uma chance como titular da seleção brasileira. Bota 2 pontas que, por sinal, Vinícius Júnior não tá jogando nada pela seleção brasileira, nada tá jogando o Vinícius Júnior, e o Luiz Henrique sempre tá entrando bem, é bom deixar isso claro, mas bota 2 pontas, bota o Endrick de 9, bota o Paquetá no meio campo. Por quê? Porque o cara tá fazendo por onde? O cara sempre que entra faz gol. O cara que sempre que entra participa de gol. Então, e outra coisa, o Igor Thiago merece
foi vice-artilheiro da Premier League. Agora, teve a chance dele. Começou como titular e perdeu 2 gols que não se podem perder. Então, se um teve a chance, não aproveitou, e o outro que teve algumas chances aproveitou em todas, eu acho que o Endrick está fazendo por onde para ser 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo. Rapaz, o que o Endrick joga... E aí, cada um que analisa o futebol do jeito que quiser, velho. O Endrick vai ser um dos maiores centroavantes do mundo pra mim, esse menino. Vai pra Copa do Mundo, tem que ser o jogador entre os 22 e aos poucos ele vai conquistar o espaço dele. Tenho certeza absoluta que ele vai ser um dos grandes centroavantes do mundo, não só nessa Copa, mas nas próximas 2 Copas do Mundo. Parabéns, Endrick. Rapaz, o que o Endrick joga... E aí, cada um que analisa o futebol do jeito que quiser, velho. O Endrick vai ser um dos maiores centroavantes do mundo. Vai pra Copa do Mundo, tem que ser o jogador entre os 22 e aos poucos ele vai conquistar o espaço dele. Tenho certeza absoluta que ele vai ser um dos grandes centroavantes do mundo, não só nessa Copa, mas nas próximas 2 Copas do Mundo. Parabéns, Endrick. Faltou o gol dele do Maracanã, guardou para hoje, ficou para hoje. Bom, eu tenho a escalação inicial para jogar contra Marrocos, sim, a tenho, a ideia é clara. Eu acho que a dupla Vinícius-Rafinha funcionou muito bem. Porque combinaram bem, tivemos oportunidade daquela posição. Eu acho que o partido dos dois foi muito bom. Hoje nós não temos time, tão pouco individualidade, até porque os jogadores do Brasil, nós sabemos todos que são protagonistas nos seus clubes, mas na seleção eles deixam um pouco a desejar. Então a esperança do torcedor brasileiro é que, né, esses principais jogadores hoje eles possam, né, assumir, né, esse protagonismo, né, e na praticidade conseguir fazer diferença. Se tivesse que apontar um nome do Brasil para assumir esse protagonismo na Copa. Acho que o Endrick, né, tá num bom momento, ele tá numa luz dele tá diferente, né? Como o Mazinho em 94, a gente sabia que era questão de tempo ele assumir o posto de titular no lugar do Raí, que vinha já mal desde as eliminatórias de 93. E o Endrick, nós sabemos que ele está nesse momento dele pleno, né? E é questão de tempo ele assumir como titular aí da seleção. E outra coisa, né, que a gente tem que entender, olha aqui o seu João aqui, ó, grande seu João, é o seguinte, pô, bota o Endrick pra jogar, meu irmão, tira o Vinícius Júnior, ou tira o Rafinha, bota o moleque pra dentro, bota o moleque de centroavante, bota o moleque de titular, já contra Marrocos. Sabe quantos jogos o Marrocos tá invicto? 29 jogos. Tem que ter medo de Marrocos? Não, não tem que ter medo de Marrocos. Tem que respeitar, mas o Brasil é o Brasil. Pô, bota o menino Endrick para ser o titular. Bota ele para desenvolver velocidade, chute, dribles. Pô, pode ter certeza que ele é melhor que o Vinícius Júnior, ele é melhor que o Rafinha. Eu jogaria com o Endrick e com o Rafinha. Essa é a grande verdade. E aí, quando o Neymar voltar, isso se ele voltar, aí eu colocaria os 3. Na verdade, botaria 2 volantes, Danilo e Bruno Guimarães, e eu tiraria o Casemiro. O Casemiro não marca ninguém. O Casemiro não rouba a bola de ninguém. Então eu preciso de um volante marcador. Quem que é o volante? O Danilo. Danilo, Bruno Guimarães, Neymar, Rafinha e Endrick. Dá uma olhada como que vai ficar o time do Brasil, meio campo. Então eu faria isso.